Em primeiro ano de mandato, Trump pauta a política internacional de 2025, com tarifas, negociações dos conflitos e agora, talvez, o renascimento da direita latino-americana. Eu sou o Guilherme Moura Eu sou o Lucas Rett. E eu sou o Pedro Penelas. e esse é o Degrau da Política. Bom, ouvintes, aproveitando aí a última semana de programas aqui no Degrau da Política, a gente vai fazer uma retrospectiva das principais notícias internacionais do ano de 2025 que você acompanhou aqui conosco. E aí, colegas de banca, quando a gente foi fazer ali a pauta, foi falar, não, qual que vão ser as retrospectivas, tal, a gente inicialmente separou, né, entre política internacional de maneira geral, global, e política americana focada no Trump. Só que aí a gente viu que não dava muito para separar uma coisa da outra, né? Porque o mandato do Trump e a política externa americana, de fato, pautou o ano de 2025. E para a gente seguir aí numa linha cronológica, talvez, do ano, o ponto principal esse ano foi, sem dúvida, a questão das tarifas, né? Todas as economias mundiais tiveram aí que fazer seus reboliços para conseguir dançar a dança tarifária de Donald Trump, né? A gente brinca quando a gente tem a semana do Trump, né? É uma pauta comum do nosso programa. A gente tá fazendo agora o ano do Trump, né? Porque ele é um personagem tão presente no podcast que ele merece esse ano inteiro para ele. Mas, de fato, acho que a questão das tarifas é o principal abalo nas relações internacionais. Tudo se movimentou depois dessa questão das tarifas, desse movimento da União Europeia, essa aproximação de muitos países com a China, até um estreitamento de laços entre países asiáticos que antes rompidos, e até depois um realinhamento às políticas trumpistas de alguns países que, num primeiro momento, se opuseram. Então, o Trump conseguiu mover a política para várias direções. Eu acho que a questão do comércio e das tarifas voltou a ser uma moeda de troca muito forte. A gente vinha de décadas onde se falava muito uma liberalização internacional do comércio como um sinônimo de prosperidade, e eu acho que esse questionamento começa já na primeira administração do Trump, mas hoje ganha muita força, quer dizer, zonas de influência, fortalezas comerciais, ou defesa de mercados e indústrias internas. Ganha possibilidade de implementação, na realidade. Exato, mais do que necessariamente entendimento ideológico. Exato. Isso voltou a ser um item no menu. Antes parecia ser algo completamente descartado, né? E muitos países têm feito. E eu acho que tem um segundo desdobramento dessa questão, que é esse processo de desdolarização, que parece cada vez mais adiantado do ponto de vista da própria administração do Trump, para diminuir o impacto do dólar nas transações internacionais e colocar os Estados Unidos como um importador mais forte, que parece ser um grande objetivo da política trumpista para justificar a volta de manufaturas, de indústrias para dentro dos Estados Unidos. Porque, no primeiro momento, eu sempre achei muito estranho, eu até trouxe isso no programa em várias oportunidades, quer dizer, como é que você vai reindustrializar um país se você já tem um custo de mão de obra muito alto? Quer dizer, todo esse processo foi se dando de maneira razoavelmente natural por uma transformação da sociedade americana e global de maneira geral. Mas parece ser um movimento desdobrado, quer dizer, você vai voltar ou deseja voltar a ter um parque industrial mais forte e ativo dentro dos Estados Unidos porque você entende que precisa diminuir o impacto do dólar, quer dizer, que uma coisa alimenta a outra. E se a gente está falando desse processo de desdolarização, isso eu acho que é uma coisa que a gente pode ver até com um ritmo mais rápido do que a própria reindustrialização, porque o dólar perdeu força frente às outras moedas no ano de 2025, e se o Trump aprofundar essa política, a tendência é que a gente veja isso acontecer nos próximos 3 anos, e ao final da administração Trump, a gente precisa entender como vai se dar o comércio entre países num cenário onde o dólar deliberadamente opera em taxas mais baixas, né? É curioso também, né? Porque, assim, se a gente voltar uns meses atrás, a tarifa era muito a pauta, muito a pauta, muito a pauta. Depois que saíram alguns marcadores, não são definitivos, certamente não são definitivos, né? Outros vão sair, mas enfim, quando os números foram apresentando de que o desemprego não estava retrocedendo, questão inflacionária e custo dos alimentos dos Estados Unidos, tal, a pauta das tarifas começou a sumir um pouco, tanto dos noticiários quanto do discurso trumpista, né? E a pauta da tarifa, ela era uma pauta, como o Red estava dizendo, em voltar da industrialização, é uma pauta maga, né? Ressurgiu o Rust Belt, e isso foi se perdendo, acho que reflete no atual momento que o Trump se encontra nos Estados Unidos, que é de tentar, e não está conseguindo, mas de tentar recuperar o eleitorado maga com discursos nessa cidade, está fazendo uma viagem, parece quando o Lula vai para o Nordeste, o Trump está indo a essas cidades aí. E aí isso foi mudando a dinâmica, né? Eu acho que foi ficando um governo cada vez mais voltado ao, e eu adorei esse termo, aos tech barons,
Porque antes a gente tinha os Robber Barons e agora nós temos os Tech Barons, que é o Elon Musk, o Mark Zuckerberg. Esses caras da Big Tech são os caras da vez do Trump, assim. E não são do Trump, né? Mas a política foi ficando mais voltada a isso, causando descontentamento no eleitorado raiz do Trump, né? No eleitorado lá de 2016, 2020. Outro ponto interessante a gente teve um certo. E isso muito se falou do perigo que o Trump representava para a Europa, no sentido de colocar ela de fato como jogador de Série B, né? Jogador de segundo plano. Enquanto talvez o Partido Democrata tenha uma relação mais amigável com a Europa, etc e tal, Trump parece ter relações muito hostis, com exceção de alguns líderes que ele gosta, tipo a Meloni e tal. Inclusive saiu aquelas notícias, depois não se falou mais, né? Que ele estava tentando ali desarticular a União Europeia, enfim, que assim seja. Mas um outro ponto que acho interessante, e aí até que a gente possa entrar nas questões dos acordos de paz e assim por diante, um efeito Trump visível foi talvez um rearmamento de muitos países, né? E o Trump sempre levantou essa bandeira, sobretudo os países da NATO, tal, de que a NATO não estava pagando a conta, né? Que é a questão dos 2% do PIB e tal, e que ele tinha conseguido isso já, acho que com a questão da Polônia lá em 2016, no primeiro mandato. E aí muito se discute se é um efeito Trump ou é um crescente da hostilidade russa e assim por diante. Só que muito interessante como países como o Japão, que tem uma questão bélica diminuta por causa da Segunda Guerra e etc e tal, e nunca mais tiveram questões militares nos seus horizontes, parecem voltar a ter, agora com a nova primeira-ministra lá, né, eleita recentemente, voltar a ter um quê militar, de uma expansão de sua marinha e tal, com um certo aval dos Estados Unidos, né? Eu vi que a primeira-ministra japonesa pretende revisar as leis que embargam, né, o crescimento militar na Constituição japonesa e tal, e isso me parece estar dentro de planos, assim, Donald Trump, né? Essa questão das zonas de influência, então os aliados locais tal, que seria ali um freio contra a China e assim por diante. Ainda que discursivamente, ideologicamente, você tenha essa mudança, a ação americana meio que continua a mesma, se a gente vê, né? A gente vê uma perenidade, quer dizer, você está mudando as motivações que você apoia aliados regionais, tal, tenta desarticular coisas que vão te atrapalhar, etc e tal, mas é uma continuidade de política do século XX, né? O que eu quero dizer é que talvez os anos democratas tentaram criar um século XXI diferente, enquanto o Trump parece retornar ali para um século XX, entende? É paradoxal isso que você está falando, porque criar um século XX passa por seguir uma política de nova ordem, né? Implementada pelo Bush, né? A gente fala que começa pelo Reagan, mas quem implementa de fato é o Bush pai. E o Trump quer desmontar essa ordem, né? União Liberal, União das Democracias Liberais. Eu achei interessante um termo que eu estava lendo no jornal, que é o pó. Eu não sei se ele falou, se eu interpretei como tal. Parece o Trump criar com os tech barons um pós-neoliberalismo, né? E para o desespero do pessoal da esquerda, aí o pós-neoliberalismo é pior do que o neoliberalismo, né? E de novo, eu estava lendo um artigo da semana passada do Martin Wolf, que é do Financial Times, e ele fala disso que você está falando, Guilherme, que eu acho legal, de você cultivar, semear o patriotismo na França, na Alemanha, apoiar a AfD, reunião nacional, porque isso provoca a desmobilização europeia. Então pode-se falar de um Frexit, de um Deutschit, para desmontar aos poucos a Europa, o euro, e isso beneficia, claro, o outro cara do outro lado, que é o Putin. É uma nova estratégia de segurança que acaba com os anos 90 e começo dos anos 2000, mas volta ali ao... Que década do século XX você diria, Guilherme, que volta? Que você falou de voltar ao século XX. Eu falo que era paradoxo porque ele quer interromper o ciclo da década de 90, mas ele voltaria para quê? Ele voltaria para 50, né, cara? Para Quando você 50. estava ainda na armação dos principais focos ali de conflitos da Guerra Fria, né? Uhum. E aí, ou talvez até 60, assim. É que o Trump ele não tem esse caráter intervencionista, né? É. Ele faz uma coisa mais soft e tal, então por isso que eu colocaria nos anos 50, assim. Onde as fronteiras mundiais estão sendo delimitadas e fortificadas, vamos falar Ah, assim. legal. Eu gostei do termo soft, porque é mais ou menos isso, né? Você incentiva o cara, mas não intervindo direto, né? Assim, você vem de maneira soft. Fico lembrando dos diplomatas do jazz da década de 50, por isso que eu pensei nisso aí do soft. E sobretudo com esse primeiro ano de mandato Trump, eu acho que eu tô cada vez mais contrário a essa ideia de uma agenda maga, Steve Bannon montando
formando uma direita internacional, tal, tal, tal. Não que não tenha essa intenção e não que não tenha essa ação, mas o quanto disso, quando vai sentar na mesa política real, o Trump pouco importa, sabe? Como, por exemplo, é a ação aqui no Brasil, com o governo brasileiro. Uhum. E, claro, a gente já falou um milhão de vezes, e eu acho isso, efetivamente, que os dois, o Lula e o Trump, se deram bem, pessoalmente se deram bem, e isso pode ter ajudado, que são duas pessoas personalistas e assim por diante. Mas, assim, mesmo se não fosse, né? A gente tem toda uma questão discursiva e tweets e tal, 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 antes. Ah, o governo brasileiro isso, o governo brasileiro aquilo, tal, 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 o meu amigo Jair Bolsonaro e assim por diante. E depois, quando a política real se dá, as coisas são muito mais cotidianas, comuns, enfim, há negociações aqui e ali. A gente sabe muito bem que um dos principais motivos americanos para qualquer questão no Brasil sempre foi o mercado das big techs e todo esse lobby, assim por diante. E mesmo se você analisar, como, por exemplo, a gente colocou aqui na pauta, né, novos líderes da direita sendo eleitos aqui na América Latina e tal, ainda que eles tenham esse espelho Trump, esse discurso Trump, o Trump é o cara, tal, tal, tal. Não é exatamente isso, né? É sempre um discurso muito mais eleitoral e às vezes local do que de fato uma ação americana, um lobby de fato, ou qualquer espelhamento de fato. Se a gente for pegar, talvez o político mais trumpista da América Latina era o Obrador, que era um político à esquerda, né? Uhum. Mesmo o Milei, que é o cara do Trump, tal, 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 ele é muito mais assim em discursos do que as políticas argentinas são de fato políticas trumpistas e assim por Ele é diante. mais um puxa-saco para não Ele é um perder puxa-saco internacional, o para não perder swap o cambial financiamento. dele, é. Exato, exato. Quer dizer, claro, existe uma questão discursiva, mas em questão de atuação política mesmo, e aí mesmo na Europa, onde o Trump tem bom trânsito com o Orbán, ou os governos ali, o grupo de Visegrado, né? Ou com a própria Meloni, que ele parece adorar a Meloni e tal. Mas esses caras já são de uma nova direita europeia que pretende refundar a União Europeia, né? Não ser mais eurocético, mas sim refundar como as coisas são feitas, né? E talvez a Meloni seja a grande cabeça desse movimento. E de alguma maneira é um efeito Trump também, a gente vê o Merz tentando ser o novo cara forte da Europa, tal, e não conseguindo, mas enfim, essa intenção Trump e tal, esse movimento, porque há essa intenção maga, sobretudo, talvez até não do Trump, mas assim, um maga internacional, pode ser que esteja. Mas na política real, isso acabou ficando pra mim meio marcado como não, sabe? A política do dia a dia ela é muito mais local do que a grande direita internacional, maga, Steve Bannon, etc e tal. E quanto disso também não é um efeito Trump, né? Eu tenho a impressão que o Trump é meio um guarda-chuva, né? Quer dizer, você pode meio que projetar ali qualquer candidato de direita alternativa, associar o seu discurso trumpista, né? Mas é curioso, essa relação do Trump com a União Europeia abre duas frentes, assim. A primeira é óbvia, com a Rússia, né? A gente já cobriu ao longo do ano aí a questão da guerra com a Ucrânia e como a posição do governo Trump sempre alterou um pouco, mas ele tem um posicionamento muito claro de que é quase um direito natural da Rússia exercer a sua autoridade próxima às suas fronteiras e é o que parece estar caminhando em relação a esse acordo mais pró-Putin, que se desenhou aí nas últimas semanas ou nos últimos meses, em relação ao fim da guerra. E abre também a questão com a América Latina que vocês já trouxeram, né, na inspiração de vários líderes, mas também no acordo Mercosul-União Europeia, né, que acelerou como uma resposta, claro, o acordo já era sido debatido há 20 anos, né, mas ele acelerou no primeiro semestre como uma resposta às tarifas e agora arrefeceu justamente por uma aliança improvável dentro da União Europeia, de Macron e Meloni, né, dois países que aparentemente são contrários por uma questão de política interna mesmo, questão de produtos agrícolas, o medo da competitividade do agronegócio brasileiro, e é um acordo que dentro da Europa também é impopular tanto mais à esquerda quanto mais à direita. A direita é contra justamente por essa questão da preservação dos empregos rurais, e a esquerda por cláusula de proteção ambiental. O agronegócio brasileiro é sempre acusado de ter os mesmos padrões, o mesmo rigor para a produção dos seus produtos, sobretudo proteínas, né? E o caso do agronegócio europeu, ele seria mais, a agricultura europeia seria mais regulamentada, mas de qualquer forma, a gente vê o efeito Trump sob dois contextos muito distintos, né? A relação que ele vai ter com a Rússia e como isso vai se refletir na Europa, nessa preocupação cada vez mais constante dos países membros de controle de fronteiras, que é uma pauta que já tinha se fortalecido nos últimos anos, mas eu acho que ganhou o noticiário na Europa com muita força esse ano, e rearmamento da Europa, com a França até discutindo seu arsenal nuclear e tal, entendendo essa preocupação existencial dos Estados Unidos deixar de ser o principal fiador da OTAN, ou pelo menos não ter um interesse tão grande num pacto mais global, como a gente colocou aqui, esse retorno ao século XX. E em relação à Europa, se me permitir, eu acho que esse retorno ao século XX volta até um pouco atrás, porque se falou até de Theodore Roosevelt,
McKinley, Cleveland, na relação com a Venezuela, né? Já parece voltar para bem para o início do século, né? Os republicanos parecem ter uma relação bem mais intervencionista, e a gente sempre falou a figura do Rubio, e a gente tem testemunhado nas últimas semanas o aumento cada vez mais constante de ações americanas contra navios petroleiros venezuelanos. É uma ação que era completamente inesperada numa administração democrata. E olha que os democratas têm um histórico intervencionista na América Latina muito mais forte no século XX. Mas esse movimento capitaneado pelo Biden era improvável. Ele provavelmente tentaria uma saída negociada, como ele tentou à época das primeiras eleições venezuelanas questionadas. Nós entramos nas segundas eleições venezuelanas questionadas. E a reação do Trump é muito diferente, é uma reação bem mais intervencionista, o que pode até, segundo consta, ter aproximado Lula e Trump, né? O Lula não teria advogado tão fortemente contra uma intervenção americana, pelo menos no nível que ela tem acontecido até agora, e isso teria facilitado até para a revogação da Magnitsky e tal, esse bastidor aí. Mas, de qualquer forma, a gente está testemunhando uma mudança muito grande de postura dos Estados Unidos em relação à América Latina nas últimas 2 décadas, e a América Latina talvez seja o melhor exemplo de crise dos incumbentes, porque a América Latina é sempre o melhor exemplo de tudo de pior que pode acontecer no mundo. Então, ninguém se segura no cargo, né? Impressionante. Assim, todo candidato que concorre à reeleição ou tenta fazer um sucessor perde. Talvez o Lula, no que vem, seja o candidato que quebre essa corrente de derrotas sucessivas, independentemente do lado, né? Porque a gente teve o retorno da esquerda ao poder, por exemplo, no Uruguai, né? Mais um retorno muito forte da direita na Bolívia, muito tempo que acontecia, no Chile, depois da presença do Boric. Então, esse movimento é muito, muito incerto nos últimos anos no continente, e eu acho que é condicionado a uma presença do estilo trumpista, que também a gente já colocou várias vezes aqui no programa, tem uma lógica de timeline muito forte, né? Então esse imediatismo chega na demanda dos eleitores na América Latina também. Eu tenho uma pergunta. Quem é a figura internacional do ano para vocês? Eu acho que é o Milei. Porra, olha que Dentre todos os líderes que a gente provocação. trabalhou aqui, cara, ele tem apresentado bons números dentro do que ele se propôs a apresentar. E mais importante do que isso, ele conseguiu, em alguma medida, ele é uma vanguarda no que consiste em boas relações com o Trump, sabe? Ele conseguiu aí um financiamento gigante, tal, que ninguém conseguiu. Esse namoro, se a gente brinca aqui, né, com o namoro do Lula e do Trump, tal, o Milei já tá paquerando o Trump há muito tempo e tendo bons frutos com isso, né? Por muitos momentos, inclusive, o Trump me parece enxergar a Argentina talvez ali como um bastião ali de qualquer coisa na América do Sul, muito mais do que o Brasil, talvez. Então eu colocaria que o Milei teve a melhor atuação internacional nesse ano. Eu fiquei pensando quem eu premiaria, quer dizer, o personagem do ano, exceção do Trump, é o Rubio. Eu acho que é o Rubio. Eu acho que é o Marco Rubio. Eu acho que é o grande operador. A gente discutiu isso no primeiro programa. O governo vai conciliar interesses diversos, é difícil, existe sempre uma crise de purificação aí de quem vai comandar a administração com interesses tão distintos, e quem tem vencido mais batalhas na administração Trump é o Rubio. Eu acho que ele tem se projetado cada vez mais como uma liderança pós-Trump. Eu acho que ele hoje é o nome mais forte dentro desse grupo por reunir um conjunto de características muito específicas. A questão do eleitor latino, as posições mais próximas ao MAGA, mesmo que a gente já falou que ele instrumentaliza muitas vezes o MAGA, a relação dele com a América Latina, a presença dele no cenário internacional. Eu acho que o Rubio é o nome mais forte, e o trânsito que ele tem com nomes das Big Techs, que é isso que foram colocados na capa da Time, como Peter Thiel. Então eu acho que ele é o que consegue amalgamar, depois do Trump, melhor os bastidores da política americana. Eu daria esse prêmio pro Modi. Tá. Eu me surpreendi com a atuação dele. Ele veio com essa nova configuração do poder, ele vem se mostrando, o I, né, dos BRICS vem se mostrando cada vez mais forte, e numa relação interessante com o Trump, numa pressão com o Trump, um novo mercado. Tudo bem que a última cena que a gente viu da Índia foi aquele amigo do Messi chutando a bola pro outro lado, né? Com o Messi lá na Índia, que foi um caos. Mas eu daria o prêmio pro líder indiano. Não, foi de fato o país que conseguiu ali fazer uma queda de braço. Você fala assim, o Xi Jinping, tá bom, você escolheu o óbvio. Não, queria fugir do óbvio. Eu ia falar isso, o Xi Jinping não pode ser votado porque a China não mede a passagem do tempo em anos, né? O Xi Jinping é o personagem do século, porque tem mais a ver com a contagem de tempo chinesa. Exato, boa. É isso aí.